depois que eu terminei a faculdade, eu nunca fui um cara que gostei de sair do trabalho e ir pra casa e ficar assistindo televisão. Eu sempre arrumava outra coisa pra fazer. Então, quando eu terminei a faculdade, durante 6 meses eu saía da Editora Abril, ia pra academia, ficava até umas 8 horas da noite e ia pra casa. Eu comecei a ficar frustrado com isso. Com 6 meses eu fui dar aula. Aí foi as minhas primeiras experiências de dar aula, entendeu? Aí eu comecei a dar aula à noite. E aí eu ia pra academia de manhã, Mas por saía da quê? Você Editora sentia Abril que e você ia dar tava aula. inútil? Tipo, pô, eu tô aqui sem Exatamente. fazer nada, cara. Aquele Cara, eu me sentimento cobro de muito, velho. inutilidade, assim. Eu me cobro muito, O cara. ócio, então, pra você é um inferno. Dói. Dói, dói mesmo. Tanto que assim, eu tô num momento muito bom da minha vida, porque as coisas estão controladas, eu tenho dinheiro pra poder viver longos anos, saca? Só que eu tô com mais tempo livre. Isso tá me incomodando e eu tô caçando um monte de problema pra arrumar, saca? Ou então vendendo mais softwares, contratando mais gente, delegando e eu mesmo programando em outros lugares, tô arrumando uns trampos gringo pra eu virar programador pros gringos pra eu não ficar parado, entendeu? Eu não gosto de ficar parado. Não gosto. Não gosto, cara. Tenho condições de ficar hoje um tempo mais livre? Posso ficar, sei lá, se eu quiser ficar 6 horas no meu dia jogando videogame, hoje eu posso. Mas eu não gosto disso. Eu não consigo fazer isso. Saca? É o meu perfil. Entendeu? Então, assim, quando eu me vi 6 meses ficando ocioso no período noturno, eu arrumei o trabalho, né? Arrumei ali. Isso eu tava no primeiro ano da Editora Abril. Eu arrumei ali para poder dar aula à noite. Só que eu descobri que se eu fizesse freelancer à noite, eu ia ganhar mais. Todas as empresas que eu saía com porta aberta. Porque eu pedia para sair, mas sempre falava: se precisar de mim, pode contar comigo. Às vezes eu ia até o final de semana para poder explicar aquele sistema que eu estava fazendo para a pessoa que entrou no meu lugar. Então eu sempre tive relação boa com todos os meus contratantes. Eu nunca fui aquele cara que via o contratante como chefe malvadão. Eu sempre vi aquele contratante como uma pessoa que me deu oportunidade, tanto que eu sou amigo de todos, Isso é importante, cara. Você entrar pra entendeu? porta da frente e sair por ela também. Isso, cara, me trouxe trabalho. Tanto que uma desses caras me trouxe uma oportunidade para trabalhar no período noturno, que na época eu ganhava, era em torno de R$ 800 ali dando aula por mês, certo? E quando o cara me chamou para trabalhar com ele, eu falei: ó, Oliveira, não dá para eu trabalhar com você de manhã porque eu tô na Editora Abril, gosto dessa empresa pra caramba, eu não vou sair de lá, mas eu posso trabalhar no período noturno. Aí ele falou: você vai aguentar? Eu falei: cara, a minha vida inteira eu trabalhei e estudei. Eu trabalhei, ó, pra você ter noção. Eu não fui um cara bom na escola, reprovei 2 anos, pra vocês terem noção. Depois, eu fiz supletivo para terminar rápido, porque eu queria estudar tecnologia, depois que eu descobri o carro lá. Uhum. Aí eu fui fazer o curso técnico. Então, terminei o supletivo, entrei no curso técnico rapidamente para poder estudar e começar a trabalhar com tecnologia. Você fez Saí técnico do em curso técnico, informática? fiz. E foi isso que me ajudou a entrar na tecnologia, não foi nem a faculdade, tá? Na área, né? Aí, com o curso técnico de informática, eu arrumei o meu estágio, saí da área da indústria. E aí, depois de eu terminei o curso técnico, já emendei a faculdade direto. Não nem esperei, assim, não fiquei nem um mês parado. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, fiquei 6 meses parado e fui arrumar da aula. Depois, esse cara falou: cara, você vai aguentar trabalhar à noite? Eu falei: vou. É de segunda a sexta, você vai? Eu falei: vou. Sempre fiz isso minha vida inteira, por que eu não vou aguentar fazer? Cara, é diferente você trabalhar e estudar. Trabalhar e trabalhar é outra coisa, porque trabalhar e estudar, às vezes você tá cansado, você vai pro banheiro dormir. Lá na escola, no colégio, às vezes você vai sair pro barzinho na escola, né? Trabalhar e trabalhar não tem essa, mano. É trabalhar e trabalhar. Foi pesado. É Eu cobrança passei. maior, né? Exato. Eu passei 10 anos fazendo isso. Trabalhando na editora Abril Nossa e na outra senhora, velho. empresa. Saca? Então, assim, eu fiquei 9 anos e meio na editora Abril, só que essa rotina dessa outra empresa levou mais de 10. Porque eu saí da editora Abril e essa empresa continuou como meu cliente mais um ano, saca? Então, assim, a Zicard Vieira, que é a empresa. Entrava na editora Abril 6 horas da manhã, fazia academia até às 7h30, 8 horas já estava trabalhando na editora Abril, 5h15 eu saía da editora Abril, pegava o trem lotado, amassado até Vila Olímpia, chegava na Vila Olímpia mais ou menos 5h40, 6 horas, trabalhava até às 11 horas, 11h30, pegava o trem, metrô, ônibus até chegar em casa, ia dormir meia-noite. No outro dia, 5h30 da manhã, estava acordado, pegava o trem tudo de novo e ia pro trabalho. Foi 10 anos fazendo isso, cara. E isso fez eu duplicar o meu salário. Porque nessa época, eu não ganhava os 12 mil na editora Abril, né? Nessa época eu ganhava 5 mil na editora Abril. Só que nessa outra empresa eu também ganhava 5. Eu dupliquei. Conforme os anos foi passando, eu fui chegando, crescendo, até chegar aos 12 mil na editora Abril. E nessa outra empresa também foi aumentando.
Chegou uma hora que eu já estava ganhando mais de 12 mil nessa empresa, à noite, mais de 12 mil na Editora Abril, e mais os outros freelancers que eu tinha, fez com que só a minha Não atividade pegava mais empreendedora coisa ainda, velho. Você é pegava no louco, final de velho. semana. Tem noção? Pegava no final de semana e comecei a dar aula particular na casa de um por um. Eu ia na casa do pessoal. Então eu trabalhava de segunda a sábado, e no sábado eu começava às 7 horas da manhã e ia até a casa de um aluno, depois eu saía e ia até a casa de outro, depois saía até a casa de outro, e eu parava mais ou menos 5 horas da tarde. Dava um prejuízo do caramba, porque às vezes eu só pagava combustível para poder ir para lá e voltar, e o dinheiro que eu pagava, eu cobrava, acho que era R$ 30 na época, a aula para ir lá na casa da pessoa dar aula particular, saca? Naquela época não usava Skype, né? Então não tinha Hangout, tinha, né? Mas eu não usava, era sempre presencial que eu estava fazendo. Então era assim que eu comecei a fazer minha renda. Gente, eu dei um salto de um cara que ganhava, 5 mil, 6 mil, né? Na época que estava na Editora Abril no começo, para poder, no final da Editora Abril, tá ganhando 30 mil, saca? E esses 30 mil vinha muito mais dinheiro da minha empresa, né? E das atividades empreendedoras do que da Editora Abril. Porque 12 mil na Editora Abril CLT, eu ficava com 10 e pouquinho, 10 e 100, 10 e 200, o resto tudo era desconto. Então eu Imposto ganhava come pra mais, caramba. ganhava 15, às vezes 18, às vezes 20 mil na outra empresa, entendeu? E aí o que eu comecei a fazer? Chamar gente para trabalhar junto comigo nessa outra empresa à noite. E aí começou um outro amigo meu, Fabinho, pô, gosto desse, como se fosse um irmão, trabalhou junto comigo lá. Foi daí que eu tive a primeira experiência de outsourcing, de chamar alguém para trabalhar comigo e dividir, saca? E, cara, só de curiosidade, assim, você mexia com o que, assim, na Abril? Você era programador? Programador. Sempre fui programador, Em que entendeu? linguagem que você mexia lá? Qual que Eu entrei era? lá com C Sharp e trabalhei com C Sharp durante muito tempo. Depois comecei a fazer algumas coisas com Java e Scala. Depois eu passei para Ruby on Rails. Depois para Node.js. E no final saí de lá com PHP. Entendeu? Essas foram Putz, as linguagens que eu trabalhei mexeu lá. bastante. É. Legal. A empresa é grande, né, cara? Tem uma Porque é legal porrada que de sempre o setor. pessoal Então, gosta de saber, assim, as linguagens e tal, curiosidade. Massa. nessa outra empresa aí, que é a Ricardo Vieira, era .NET. O tempo inteiro. C Sharp, SQL Server, ferrado. Procedure até umas horas. Sabe, essas coisas. Bem sistema de agência, sabe? Agora, já nos meus freelancers, então tinha cliente do Japão, cliente de vários lugares do país, né? E aí esses clientes meus, tudo com Ruby on Rails. Tudo com Ruby on Rails. Porque é linguagem de startup. Então, rapidamente eu construía software. Rápido, entendeu? Então, por isso que eu fui Entendi. fazendo com Ruby on Rails. E aí, cara, eu tive que sair da Editora Abril por causa disso. A minha atividade Tava ganhando empreendedora mais estava dinheiro ganhando mais. empreendendo. Foi daí que eu tive que pedir as contas, porque começou a Entendi. conflitar, entendeu? Daí que surgiu o Torne-se Programador. Então agora vocês vão entender por que o Torne-se Programador ele é gratuito. E por que eu tenho essa veia de gratuito em algum período. Por causa desse ponto. Chegou até aqui, turma, vocês vão entender que eu precisava contratar gente para conseguir trabalhar comigo, porque eu sozinho não dava conta da quantidade de trabalho que eu estava recebendo. Para contratar, eu precisava treinar essas pessoas. Foi quando eu comecei a ir fazer aula particular na casa de cada pessoa. Só que estava me enchendo o saco falar a mesma coisa pro pessoal. Eu comecei a gravar os vídeos e colocar no YouTube. Foi assim que surgiu o canal no YouTube Torne-se Programador.